Rebeca Félix pergunta: quais perguntas mais comuns em uma entrevista para contratar um programador? Rebeca, muito obrigado pela tua pergunta. E eu fiz uma pesquisa aqui na internet sobre perguntas comuns numa entrevista de emprego para programador, para programadora, né? Alguma das empresas que eu trouxe aqui da pesquisa que eu fiz tá Stack Overflow, o Stripe e o Glassdoor. Então vamos lá. Antes de dizer aqui algumas perguntas mais comuns e que muitas delas eu já recebi, eu gostaria de dizer que no início de uma entrevista, uma das coisas que tu também tem que se preparar é para o self-introduction, né? É para te dar a tua apresentação de forma informal. Quem é a Rebeca? Então, nessa explicação, eu aconselho que tu seja curta, direta e sem clichês. Tenta ser menos manjada possível, sabe? Não aquelas coisas, sou um ótimo membro de time, sou muito entusiasmado. Tenta falar algo mais sobre experiências que tu já viveu, o que tu já concluiu e etc, tá bom? Mas seja curta e direta. E tenta entender o porquê que a empresa está te contratando, né? De alguma forma, entende o porquê que aquela empresa está contratando alguém para a vaga que tu está aplicando e como que tu pode explicar no teu mesmo self-introduction, no início da entrevista, o porquê que tu é uma ótima candidata para essa vaga. Vamos lá, vamos ler algumas perguntas aqui que as empresas fazem. São milhares das possibilidades que a empresa pode te perguntar, mas aqui eu selecionei algumas de umas empresas de tecnologia e que eu já recebi essas perguntas, tá? Vamos lá, a primeira delas. Por que tu quer trabalhar aqui? Na minha opinião, essa pergunta é muito difícil de responder se tu estiver aplicando para várias empresas ao mesmo tempo, porque isso requer que tu tenha feito uma pesquisa prévia da empresa, né? Bom, essa pergunta eu já recebi, eu recebi até recentemente. Conte sobre a última vez que tu teve um conflito com um colega de trabalho e como que tu resolveu esse conflito. Outra pergunta, me conte sobre um momento que tu teve um conflito e que tu teve que influenciar pessoas para resolver esse conflito. É claro que essa pergunta de influenciar pessoas vai vir mais se tu tiver entrando para aplicar num cargo de sênior ou de lead, né? O que que te deixa empolgada? O que que te frustra? Essas perguntas também são bem comuns. O Stack Overflow aqui pergunta: me conta sobre algo que tu construiu. Qual que foi o problema técnico mais difícil que tu já resolveu? Como que tu resolveu esse problema? E aonde que tu se vê daqui a 5 anos? Eu sei que muitos de vocês não gostam dessa pergunta, eu também não gostava dela, mas eu passei a entender o porquê que as empresas fazem essa pergunta. Na verdade, o que a empresa quer saber é se o plano de carreira dela encaixa nos teus planos pessoais. Porque nenhuma empresa quer contratar alguém para que essa pessoa peça demissão, certo? Então, eles vão tentar selecionar candidatos que se encaixam um pouco mais no plano de carreira que elas estabeleceram para aquela vaga que eles estão abrindo, né? Como é que tu costuma lidar com desentendimentos com colegas de trabalho? Como que tu se mantém atualizada em termos de tecnologia? Explique sobre o último projeto que tu trabalhou e o que seria um bom dia para ti de trabalho. Essas foram as perguntas que eu achei aqui na internet que as empresas Glassdoor, Stack Overflow, Slack, Stripe, que essas empresas fizeram e que eu já recebi elas recentemente. E são centenas de perguntas, tá? E não tem muito certo e errado, o bom é participar de processos para ir pegando a manha e sabendo improvisar na hora e também ter uma base de história para contar e improvisar sem muito sair do script, porque muitas vezes isso pode ser um tiro no pé, né? Ser muito sincero já foi um tiro no meu pé em uma das entrevistas que eu fiz. Então, tenta se manter numa base de história que tu pré-definiu para ti mesmo, que tu escreveu, e depois tenta improvisar para responder todas as perguntas aqui que eu acabo de fazer.